Mas enfim, quais são essas derivações que a gente tem que lembrar que não basta 1 milímetro de supra para a gente falar que tem um supra de ST no infarto? Fala, Doc, beleza? Tudo certinho? Como vocês estão? Meu nome é Fabrício Portelinha, aqui da equipe da MedSimple, e hoje eu vim falar para você de 10 coisas difíceis de memorizar na faculdade de medicina. São coisas que não são necessariamente difíceis de entender, mas são difíceis de você memorizar elas a longo prazo, caso um dia a vida profissional ou alguma prova te cobre esses assuntos. Por exemplo, quando eu era pequeno, eu assistia muito aquele desenho do Pokémon. Eu sabia dizer com facilidade todos os 150 Pokémons que tinham, porque eu assistia todo dia o Pokémon. Mas agora, depois de tanto tempo sem assistir, eu provavelmente vou ter dificuldade para lembrar o nome de muitos deles, porque eu não tive essa vivência prática, esse contato direto. Quando você for especialista em algum assunto, você não vai ter dificuldade nenhuma em lembrar de detalhes específicos, porque esses detalhes vão fazer parte da sua vida, da sua rotina profissional. Mas enquanto estudante de medicina, a gente estuda um assunto na quarta fase, por exemplo, sabe detalhes sobre aquilo, porque a gente tem aulas práticas sobre aquilo e estuda aquilo diariamente, semanalmente, mas já no semestre seguinte você esquece, ou anos depois, quando a gente cobra isso numa prova ou na vida você tem que saber, a gente esquece esses detalhes porque a gente não teve uma vivência sobre isso. E é claro que eu não vim te falar aqui sobre só 10 coisas difíceis, eu vim te falar soluções, macetes, dicas mnemônicas para você conseguir gravar a longo prazo todas essas 10 informações difíceis. Vamos lá? Vou te mostrar cada uma delas. Uma coisa difícil de lembrar que eu queria te falar é a definição de supra do segmento ST no infarto agudo do miocárdio com supra do segmento ST. Quando que eu posso falar que aquele paciente tem realmente um supra do segmento ST? São alguns critérios que definem isso. O primeiro deles todo mundo sabe, que é um supra de mais de 1 milímetro pelo menos em duas derivações contíguas. O que são derivações contíguas? Uma do ladinho da outra, né? V1, V2, V3, V4, V5, V6, certo? Outro critério que o pessoal normalmente consegue lembrar assim é quando a gente tem um novo bloqueio de ramo esquerdo. Previamente o paciente não tinha no eletro dele um bloqueio de ramo esquerdo, e depois do evento, da dor torácica, ele começou a apresentar no desenho do eletro um bloqueio de ramo esquerdo novo. Beleza. Mas tem um terceiro critério que o pessoal normalmente esquece e que é super importante e pode acabar dando um diagnóstico errado se não souber esse detalhe. Normalmente a gente exige mais de 1 milímetro de elevação no segmento ST em duas derivações contíguas, exceto em duas derivações que a gente precisa de mais de 1 milímetro de elevação, porque essas duas derivações normalmente, naturalmente, já tem um suprinha fisiológico, vamos dizer assim, no eletro. Então, se essas derivações tiverem 1 milímetro, a gente não pode considerar supra do segmento ST. E essas derivações dependem que ela tenha uma elevação diferente em mulheres, que tem que ter mais de 1,5 milímetros de elevação, e em homens, dependendo da idade do homem, se for maior ou igual a 40 anos, tem que ter uma elevação de pelo menos 2 milímetros, e se for menor de 40 anos, tem que ter uma elevação de pelo menos 2,5 milímetros. A gente brinca que quanto mais velho o cara, a gente não pode exigir uma elevação tão grande assim, né? Mas enfim, quais são essas derivações que a gente tem que lembrar que não basta 1 milímetro de supra para a gente falar que tem um supra de ST no infarto? São as derivações V2 e V3. E como que eu vou fazer para lembrar de quais são essas derivações? Normalmente a gente procura o supra de ST primeiro nas derivações precordiais, né, que são representadas por um V. Olha só o V aqui que eu fiz com a minha mão. O V tem 2 dedos para cima e sobra 3 dedos para baixo. Então, para você lembrar de V2 e V3, faz um V com a tua mão, sobra 2 dedos para cima e 3 dedos para baixo. Outra coisa que a gente confunde muito na faculdade de medicina é saber dizer se o TAP ou TP ou TTPA representam a via extrínseca da cascata de coagulação ou a via intrínseca da cascata de coagulação. O TAP, ou TP, que é o tempo de ativação de protrombina, ou tempo de protrombina, e o TTPA, que é tempo de tromboplastina parcial ativada, esses nomes confundem muito a nossa cabeça no que eles representam, o que eles realmente querem dizer, e se eles representam a via extrínseca da cascata de coagulação, que é aquela do fator tecidual, e a via intrínseca, que são os demais fatores, a gente fica meio confuso. E um dia, um seguidor nosso, dos melhores amigos, num
num comentário que ele fez de um post nosso sobre cascata de coagulação, ele falou para nós um macete que é muito legal, que eu gostaria de compartilhar com vocês. Que é só você pegar as iniciais de TP ou TAP e TTPA e vamos falar aqui sobre esportes. TP, né? P e T, você vai lembrar de jogar tênis, play tênis. Para você lembrar que quando você joga tênis, o tênis é um esporte de quadra aberta, de espaço aberto. Se é de espaço aberto, você vai lembrar de extrínseco. Então, o TAP ou TP representa a via extrínseca da cascata de coagulação. Já TTPA, você vai lembrar de play, table, tênis. O tênis de mesa, que é o table tennis, a gente joga em um espaço fechado, ou seja, num lugar intrínseco. Então você vai lembrar que o TTPA representa a via intrínseca da coagulação. E quando a gente perguntar então sobre TAP, TP ou INR, você vai associar com via extrínseca. Quando a gente perguntarem sobre TTPA, você vai associar com via intrínseca da cascata de coagulação. Outra coisa que é bem chatinha de lembrar são os anticorpos do lúpus eritematoso sistêmico. Tem um monte de anticorpos que representam um monte de coisa, um é mais sensível para algumas situações, outro é mais específico para outras situações. Eu vou te dar algumas dicas de alguns deles que te ajudam a, pelo menos, descartar boa parte deles que você sabe o que significa, tá certo? Vamos lá então, começar de baixo para cima. Anti-SM, o que o anticorpo anti-SM no lúpus te representa, né? Está associado com o quê? Dá uma vontade, não dá, aqui no SM de colocar um I aqui, ó, de sim, tá? Para você lembrar de sim, tem lúpus, ou seja, é um anticorpo específico para lúpus eritematoso sistêmico, tá? Então você vai lembrar de SM, bota o I ali e faz o sim, sim é específico, beleza? Anticorpo anti-Rho, o que tem a ver, né? Anticorpo anti-Rho. Você vai lembrar de Rho, eu completo aqui ó, com rosa. Dá para você lembrar do bebê que ele é rosinha, depois que ele nasce ele fica ali bonitinho, rosinha. Para você lembrar que o anticorpo anti-Rho está relacionado ao lúpus neonatal. Então, anticorpo anti-Rho, de rosa, do bebê rosinha. Anticorpo anti-Rho, lúpus neonatal. Beleza? Anti-P, o que tem a ver anti-P? Você vai lembrar de P de psicose. Para você lembrar que o anticorpo anti-P está relacionado à psicose lúpica. Tá? Então, P de psicose, psicose lúpica. E o anticorpo anti-histona. Tá? Você vai pegar o H aqui do anti-histona, lembrar da palavra hospital. E associar hospital com... No hospital a gente sempre toma algum medicamento. Então, a gente vai lembrar que o anticorpo anti-histona está relacionado ao lúpus medicamentoso. Então não esquece, anti-SM lembra de sim específico, tem lúpus. Anti-Rho de rosa, do bebezinho, lúpus neonatal. Anti-P de psicose, da psicose lúpica. E anti-histona de hospital, que no hospital a gente toma medicamento, então de lúpus medicamentoso. Um outro detalhe que é difícil de lembrar, que a gente pode se confundir muito na prática, é quanto à elevação da amilase e da lipase na pancreatite. Qual delas a gente pode confiar mais, qual delas a gente pode confiar menos. Eu queria te falar que a gente pode fazer uma comparação bem legal, que, por exemplo, tem aquele seu amigo que é seu amigo de verdade, que seja que der e vier, ele tá com você. Mas tem amigo teu que não é amigo de verdade, ele é só um amilase, né? Igual tem a falciane, esse tipo de coisa, a gente tem o amigo e a amiga amilase. A amilase, gente, ela sobe muito rápido. Se você tem algo a oferecer para ela, rapidinho já cola em você, vira tua amiga, e ela sobe em 6 a 24 horas. Então a amilase não é tua amiga de verdade, ela sobe rapidinho, mas ela também cai rápido demais. Né? Ela cai rápido demais. Ela é eliminada pela urina muito rápido. Em 6 dias, os níveis da amilase já estão normais numa pancreatite aguda, por exemplo, que ela subiu no começo. Em 6 dias, você vai medir de novo, ela está em níveis normais. Tá? E ela é pouco específica. Ela não é só tua amiga porque ela gosta de você, ela é amiga de todo mundo que dá alguma coisa para ela. Por exemplo, na apendicite, a amilase se eleva. Na inflamação de glândulas salivares, ela se eleva. Em obstruções intestinais, a amilase também se eleva.
Então a gente não pode confiar muito na amilase, tá? Então lembra de amilase e lipase. A amilase não é tua amiga de verdade, é uma amilase, ele é falciane, tá? Eleva rápido, é eliminada rápido e é pouco específica. Outra coisa que é bem chatinho de lembrar é como ficam os eletrólitos na insuficiência renal. Nefro é sempre um assunto mais complicadinho, né? Então, como por exemplo ficariam os eletrólitos cálcio e sódio no sangue na insuficiência renal? Seria uma hipercalcemia, hipocalcemia, uma hipernatremia, uma hiponatremia. Um macete bem bacana de lembrar é um macete bacana, para você lembrar de baixo cálcio, baixo sódio, tá? Então, bacana para você lembrar que, via de regra, na insuficiência renal a gente tem baixos níveis de cálcio, ou seja, uma hipocalcemia e uma hiponatremia, beleza? Bacana. Outro assunto que é chato de lembrar, que é muito detalhe, mas que despenca em prova, é a classificação de Lauren para câncer gástrico. Esse cara chamado Lauren, ele dividiu o câncer gástrico em dois tipos basicamente, o difuso e o tipo intestinal. Tá? E, pô, tem um que tem relação com lesões precursoras de estômago, tem um que ocorre mais em idosos, outro é mais agressivo, outro ocorre mais no fundo, em regiões mais proximais do estômago. E como que eu vou lembrar qual é o difuso e qual que é o intestinal? Tá? Basicamente a gente usa o macete aqui do intestinal, inteste, tá? Como é que eu vou lembrar disso? O que isso tem a ver? Né? Você vai pegar o I do intestinal e vai lembrar de idoso. Então, o subtipo de Lauren intestinal ocorre mais em idosos. Então, consequentemente, o difuso ocorre mais em jovens. Você vai pegar aqui o IN para lembrar de indolente. Indolente, ou seja, ele não é tão agressivo quanto o do tipo difuso de Lauren. Então, o tipo intestinal ele ocorre mais em idosos e é indolente, ele não é tão agressivo assim. Você vai pegar aqui o T e vai lembrar de testosterona. Para lembrar de que ele ocorre mais em homens, tá? Então, o subtipo intestinal tem um predomínio no sexo masculino. E você vai lembrar aqui, eu vou dar uma forçada de barra, de hematogênica. Para você lembrar que a disseminação desse câncer é via hematogênica, tá? Então, o difuso não é hematogênica, é via linfática mais, tá? Vai pegar aqui o S, porque uma pergunta frequente é se o subtipo difuso ou intestinal tem relação com lesões precursoras gástricas, como gastrite atrófica ou metaplasia intestinal. E o subtipo intestinal, sim, tem relação, tá? Sim, tem, uma vírgula, tem relação com lesões precursoras gástricas, beleza? Ou seja, o difuso não necessariamente tem relação com lesões precursoras gástricas. A letra T aqui, para a gente finalizar, você vai lembrar de terminal, tá? Por quê? Porque o subtipo intestinal ocorre mais nas regiões terminais, mais distais do estômago, como o antro, por exemplo. E já o subtipo difuso, ele ocorre mais em regiões mais proximais, como o fundo gástrico, beleza? Então, intestinal é só pegar aqui o inteste, que você já consegue lembrar de idoso, indolente, testosterona, para lembrar do sexo masculino, hematogênica, forcei a barra aqui, né? Sim, tem relação com lesões gástricas anteriores e parte terminal do estômago, beleza? Subtipo difuso intestinal, lembra do inteste. Quando a gente fala sobre hérnias, não é um assunto tão difícil assim. O que complica são aqueles nomezinhos de hérnia de Richter, hérnia de Amiens, né? Tem vários tipos de hérnias diferentes que têm epônimos e a gente tem que lembrar a que elas se referem e as características epidemiológicas de cada tipo de hérnia. Um macete que eu achei, assim, que a gente descobriu aqui na MedSimple, que facilitou muito a vida, é para lembrar da hérnia de Spiegel, né? Sabe dizer aonde ocorre a hérnia de Spiegel? Em que população ela é mais comum? Para lembrar disso, a gente pode lembrar, só pegar as próprias letras aqui do Spiegel, o S, o P e o I. A letra S você vai lembrar de linha semilunar. Semilunar. A linha semilunar é aquela linha que corre lateralmente ao músculo reto abdominal. Não vou mostrar aqui o meu tanquinho, mas é essa linha lateralmente ao músculo reto abdominal. A gente chama ela de linha semilunar. Então a hérnia de Spiegel ocorre na linha semilunar.
O P, aqui vou forçar a barra para você lembrar do sexo feminino. Então, a hernia de Spiegel ocorre na linha semilunar e mais frequentemente no sexo feminino. E em qual idade que ocorre mais a hernia de Spiegel? Pega o I e lembra de idosas. Tá? Então, a hernia de Spiegel pega o S e o P e I. Já tá no nome Spiegel, é só você enxergar isso. Linha semilunar, P de feminino, forçando a barra, né? E I de idosas. Dentro das doenças congênitas, tem uma doença que é a toxoplasmose congênita, que ela se apresenta no bebê com uma tétrade que a gente chama de tétrade de Sabin. Mas o que seria a tétrade de Sabin? Existem tantas tríades, tantas tétrades. Como que eu vou lembrar de o que significa a tétrade de Sabin? A gente na medicina procurou um macete pegando o próprio nome Sabin. Tá? Então, se você pegar o S, vou forçar aqui a barra um pouquinho de novo. Forçar a barra sempre é bom, gente. Se ajuda a gente a lembrar das coisas melhor e resgatar mais fácil, force a barra nos seus macetes, tá? Vou pegar o S para lembrar de cérebro. Cérebro, para lembrar das calcificações cerebrais que são possíveis de serem encontradas e são clássicas da tétrade de Sabin, da toxoplasmose congênita. Letra A, você lembrar de alterações no volume craniano, que pode ser tanto uma macrocefalia quanto uma microcefalia. Então, essa é de calcificação do cérebro e a de alterações no volume craniano. Aqui no B, você vai juntar com o I, vai juntar aqui o bi, tá? De bilateral, para você lembrar da corioretinite bilateral, tá? Pode ser unilateral? Pode, mas é mais caracteristicamente uma corioretinite bilateral. E o N, para finalizar, para lembrar de alterações neurológicas, que pode ser convulsões ou até um atraso no desenvolvimento neuropsicomotor. Tá? Então, tétrade de Sabin, da toxoplasmose congênita, S de calcificações cerebrais, A de alterações no volume craniano, BI de bilateral, para lembrar da corioretinite bilateral, que também pode ser unilateral, e N de alterações neurológicas, como convulsões e alterações no DNPN. Beleza? Outra coisa difícil de lembrar é quando a gente precisa tratar um paciente com hepatite B crônica. Existem dois grandes divisores de água que definem o tratamento da hepatite B crônica. Primeiro, se o paciente tem HbA positivo, se ele tiver um ALT maior que 2 vezes o limite superior da normalidade, ou se ele tiver HbA positivo e tiver apenas mais que 30 anos. Está indicado o tratamento. Mas também, se ele tiver HbA negativo, caso ele tenha mais que 2.000 cópias de DNA e tenha o ALT mais que 2 vezes o limite superior da normalidade, tem que tratar. Se fosse só isso, até que seria tranquilo a gente definir quando tratar um paciente com hepatite B crônica. Mas existem uma outra infinidade de critérios que a gente se confunde muito. E como que eu vou lembrar desses outros critérios no caso do HbA negativo que a gente não listou aqui? A gente criou um mnemônico chamado ABCDE. É igual lá no trauma, ABCDE, para facilitar para você decidir quando que tem que tratar um paciente HbA negativo que não se enquadre nesses critérios. Por exemplo, A, para você lembrar de quando a hepatite aguda que ele teve foi grave. Então, o paciente que desenvolveu hepatite B crônica, quando ele teve o quadro agudo, foi um quadro grave, você vai ter que tratar ele mesmo que ele seja HbA negativo. Tá? B, para você lembrar de biópsia. Se o paciente tiver cirrose na biópsia, ou se você já souber que ele tenha cirrose, você pode considerar que ele merece tratamento para hepatite B crônica. C, para você lembrar de co-infecção. Principalmente co-infecção com HIV e hepatite C. Então, se o paciente for HbA negativo e tiver co-infecção com HIV e hepatite C, esse paciente também merece tratamento de hepatite B crônica. O D, para você lembrar de novo. O que é de novo? É a de novo. Você lembrar de reativação. Se ele teve uma reativação da hepatite B, ele merece um tratamento. Beleza? E também a letra E, para você lembrar de
hepáticas, que são manifestações extrahepáticas da hepatite B crônica, por exemplo, alterações motoras ou poliarterite nodosa. Tá? Então, lembra dos critérios HBG positivo, HBG negativo, que tem relação com haste e carga viral, até que é tranquilo, mas os outros critérios HBG negativo, que são mais complicados, que abrangem mais conceitos, lembra do nosso ABCD. Se for aguda grave, se a biópsia tiver evidência de cirrose, se tiver co-infecção com HIV ou hepatite C, D de novo para se lembrar de reativação e E de manifestações extrahepáticas. E por último, mas não menos importante, eu queria te falar sobre alguns detalhes que diferenciam a retocolite ulcerativa e a doença de Crohn. Por exemplo, os anticorpos P-ANCA e ASCA, qual que tem a ver com doença de Crohn, qual que tem a ver com retocolite ulcerativa. O macete que a gente preparou para vocês, para você nunca mais confundir qual que é ANCA e qual que é ASCA, você vai pegar aqui o retocolite para você lembrar da palavra retranca. Então, retranca. Lembrando de retranca, você vai associar na hora que retocolite é o anticorpo P-ANCA, beleza? Outra coisa que a galera confunde muito é no achado histológico daquelas calçadas, né, calçada portuguesa em paralelepípedo, vamos dizer assim, das cobblestones. Quem que tem esse achado, né? A doença de Crohn ou retocolite? Tranquilo, né? Começa com C, doença de Crohn, tá? Então, para você não esquecer mais de retranca, que o anticorpo P-ANCA tem a ver com a retocolite, e o achado histológico de cobblestones tem a ver com doença de Crohn. Então era isso, pessoal. Espero do fundo do meu coração que tenham gostado desse vídeo, que esses macetes e regras mnemônicas e dicas tenham sido úteis para você. E eu peço que, se você tem dificuldade em algum assunto que você não consegue memorizar, por mais que você consiga entender, mas você não consegue memorizar ele a longo prazo, escreve aqui embaixo pra gente, ó, galera da Medicine, Fabrício Portelinha, eu tenho dificuldade em memorizar antibiótico, seja lá o que for, e peça ajuda que a gente vai te ajudar, a gente vai criar um macete pra você, seja em outros vídeos, seja no conteúdo dos stories, mas deixa aqui pra gente que a gente vai te ajudar. Beleza? Ou se você também tem um macete que a gente não falou aqui, que você fala, meu Deus, o Brasil tem que saber desse macete, fala aqui pra gente, compartilhar o conhecimento com os demais é sempre um aprendizado pros demais e pra você também. Isso te ajuda a memorizar. Beleza? Se tá vendo esse vídeo no YouTube, peço que se inscreva no nosso canal, dê um like pra gente, compartilhe com seus amigos, para que a gente possa continuar disseminando conhecimento e aprendizado para os estudantes de medicina do Brasil. Beleza? Um grande abraço, pessoal. Até o próximo.